O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós iniciamos essa 31ª semana do tempo comum ontem, mas não podemos nos esquecer que é uma sequência desses dias que se aproximam dos finais do tempo comum. E hoje está diante dos nossos corações a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo de Israel. Com certeza de fé, Paulo hoje, ele está convencido: Deus acabará vencendo. Em todos os confrontos, quando nós trazemos Deus, Ele vence. E o povo permanece no coração de Deus, porque Paulo afirma que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás. Mesmo diante das infidelidades humanas, Deus permanece. Pela incredulidade, o homem às vezes age como se fosse inimigo de Deus. Mas o salmista diz que Deus é o auxílio, Ele nos levanta. Deus, Ele sustenta a humanidade pela misericórdia. Então, o ato misericordioso de Deus também consiste em nos sustentar em nossa natureza humana. Por isso nós podemos, sim, agradecidos, exultar de alegria. O vosso coração, o meu coração, o seu coração reviverá se procurarmos ao Senhor continuamente. Não é procurarmos ao Senhor somente no momento de dificuldade. Às vezes nós somos assim para com Deus. Nós o queremos quando a dificuldade bate à porta do nosso coração, à porta das nossas famílias. Mas o salmista diz que nós devemos procurar a Deus continuamente, porque é a misericórdia de Deus que sustenta a nossa vida. De modo pontual, mas existe uma continuidade do Deus misericordioso. O povo de Israel, na primeira leitura que nós ouvimos, tornou-se objeto da ação misericordiosa. Deus teve um gesto para com a humanidade. E São Paulo assistiu a tudo isso de camarote, viu o que Deus estava a realizar no coração do povo de Israel. E aqueles que são chamados por Deus
devem a Deus, à graça de Deus, porque nós não merecemos. Já falo sobre nós. Nós devemos o que somos à gratuidade de Deus. Essa gratuita eleição que Deus fez por todos e por cada um de nós. E Paulo termina a carta hoje dizendo que a mente humana ela é incapaz de sondar essa eleição. Paulo termina dizendo que nós somos incapazes de penetrar a ação divina. Porque Deus está sempre voltado à humanidade. Mesmo quando a humanidade vira as costas para Deus, Deus está sempre voltado à salvação da humanidade. Deus não se cansa. O cansaço é uma realidade meramente humana. Deus não se cansa. E essa certeza da salvação fez com que Paulo confessasse que Deus é a origem, Ele é o princípio e ao mesmo tempo o fim de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas sem ser sustentado por nada. Tomás de Aquino afirma que Ele é a causa sem causa. Ele nos sustenta e não depende de nós para existir. Nós dependemos de Deus, mas Deus não depende de nós. E essa leitura da primeira parte da nossa liturgia fez com que Paulo também professasse a sua fé no Deus Criador e Salvador do mundo e da humanidade. Esse Deus que no Evangelho curava, na semana passada, o hidrópico. Agora está à mesa. Essa iniciativa gratuita de Deus por aqueles a quem os homens atribuem os últimos lugares. Jesus tomou a iniciativa de ir lá para dizer exatamente isso. Deus, Ele procura aqueles a quem os homens atribuem os últimos lugares. E ao procurar, depois de ter curado esse homem hidrópico na sexta-feira, o Evangelho hoje revela o fundo do coração de Deus, que chama os nossos corações à conversão, porque tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. E nós queremos a recompensa agora, nós queremos a recompensa ontem. Essa conversão a que somos chamados, ela acontece no hoje da nossa existência. Hoje nós precisamos nos tornar melhores do que ontem. A ordem dos valores a partir do Cristo, que nos chama à ressurreição dos justos, foi invertida. E qual é agora a ordem dos valores? Grande é aquele que serve. Vivo é aquele homem que tem a coragem de morrer para si mesmo. Rico é aquele que tem a coragem de se desprender das coisas que tem. O Evangelho chama-nos à gratuidade. A nossa vida deve tornar-se uma parábola dessa gratuidade. As pessoas, ao olhar para nós, deveriam ter uma parábola. Como essa pessoa tem o coração agradecido. Até porque Paulo afirma que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo, bom senhor Jonas, tudo é tudo. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo os momentos tristes. Mesmo os momentos de sofrimento, de angústia. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E o Evangelho questiona-nos: qual é o critério de escolha
para as nossas relações sociais. Aqueles que podem nos dar alguma coisa, retribuir aos nossos gestos. Não. Jesus afirma no Evangelho que é necessário escolher as pessoas que têm a coragem de assumir as nossas causas. Hoje está claro o Evangelho: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. O pobre, ele tem a coragem de assumir as causas. Eu gostaria de chamar a nossa atenção hoje, porque nós vivemos numa mudança de perfil e ao mesmo tempo numa mudança da personalidade humana. A partir do Evangelho, as pessoas hoje não se preocupam em ser aquilo que elas são. Os pobres são pobres. Como é bom quando a pessoa reconhece a sua pobreza e diz assim: não, hoje o que nós temos no domingo, macarronada com frango. Tenho pensado muito nisso. Aqueles que eram mais antigos, que não passavam o domingo sem a macarronada com o frango. Faltava de tudo. Essa macarronada com frango. E eles eram felizes. Pegavam o osso, ficavam com o osso, pé de galinha na boca. Nossa Senhora. Eram felizes. Porque eram aquilo que na verdade eram. Simplesmente eram. O Evangelho diz que esses, os aleijados, coxos, cegos, eram aquilo que eles eram. Você é aquilo que você é. Nós precisamos alimentar aquilo que nós somos. Essa mudança de perfil social que tenho percebido é que antes as pessoas queriam ser alguma coisa. Por exemplo, um professor. A pessoa queria ser e receber o título de professor porque era respeitado. Existia um prestígio. Eu sou professora. Existia um respeito. Ou então aqueles que se tornavam médicos eram valorizados simplesmente por serem médicos. Os empresários eram valorizados simplesmente por produzir alguma coisa importante à sociedade, útil. As pessoas ficavam preocupadas com a utilidade daquilo que iriam produzir. Hoje não. Hoje nós vivemos uma realidade muito complexa. As pessoas hoje, elas vivem para ganhar. Naquele tempo onde o médico tinha orgulho de dizer que era médico, a professora tinha orgulho de dizer que era professora, mesmo sem ganhar aquilo que era suficiente. É certo, não ganhavam tão mal como hoje, isso é verdade. Mas tinham orgulho. Um policial, por exemplo, tinha orgulho de ser simplesmente aquilo que ele era. E qual é a realidade que nós estamos vivendo hoje? As pessoas são notadas por aquilo que elas possuem. Elas são notadas por aquilo que têm. Ou seja, nós precisamos fazer uma escolha. Eu quero ser ou eu quero ter. Não dá para ser as duas coisas. Ou optamos por ser quem nós somos, desprovidos de muitos bens, desprovidos de muitas coisas, mas com qualidade. O ter hoje tornou-se muito mais importante. Jesus está dizendo, isso não é o mais importante. O mais importante não é ter.
Vivemos numa sociedade onde as pessoas acham que simplesmente por ter resolvem-se todos os problemas. Não se resolvem. O ser interessa cada vez menos. O problema é quando a pessoa vive um outro drama. Faz muitas dívidas para simplesmente parecer que tem. Cuidado! Nós vivemos essa realidade tão dura do consumo. As pessoas que consomem porque elas estão acreditando que quanto mais elas parecem ou aparentam ter, melhor para elas. Alguém me dizia ontem sobre as plásticas que são realizadas com a finalidade de parecer-se mais jovem. Estamos muito preocupados com as aparências. Jesus hoje diz: o reino é para aqueles que são. Tenha coragem de ser e pague o preço. Habite os seus atos. Pague o preço por quem você se tornou no coração de Deus.